Então, oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar sobre a origem ritual da contagem. Origem ritual da contagem é o nome de um artigo do Abraham Seidenberg. O Seidenberg é um matemático da área de álgebra, mas ele escreveu vários artigos sobre origem ritual de procedimentos matemáticos como contagem, geometria. Ele tem até um artigo sobre origem ritual da balança, que não é um objeto matemático, mas ele escreveu um artigo sobre a balança. A teoria dele, ele parte da teoria de alguns antropólogos que estudaram, antropólogos do começo do século passado que estudaram rituais, de povos selvagens, povos primitivos. Estudaram vários rituais religiosos, O que ele mais cita é o Lord Hagelin, que tem esse livro aqui, Origens da Religião. Mas ele também cita o Arthur Rockhart e o Sir James Frazer, que escreveu O Ramo de Ouro, Ele divide a teoria em duas. A primeira parte da teoria é a respeito da origem, origem dos procedimentos, e a segunda parte tem a ver com você tentar verificar como é que se deu a difusão cultural desses procedimentos. Isso, então, ele divide em duas perguntas básicas. Primeiro, qual é a origem, que tipo de experiência ou resultou, no começo da contagem, resultou na criação da contagem, E segundo, como é que se deu a difusão da contagem entre os povos ao longo da história. Então, Seidenberg, ele se opõe ao seguinte, ele adota essa teoria, mas ele se opõe a quê? Ele se opõe a alguns chavões, como que a contagem teria, não só a contagem, mas o tipo de explicação que tenta explicar a origem da contagem, da geometria, etc., pelo seu uso prático. Então o pastor, ele resolveu começar a contar as ovelhas e daí nasceu a contagem. Mas só que ele faz a pergunta, como é que ele começou a contar as ovelhas? Ele precisava já, para responder a pergunta quantas ovelhas são, ele já precisava ter aprendido, a contar. Então, de onde que surge isso daí? Isso não soluciona o problema, Além do que, você não pode tomar um efeito, o uso de um artefato é um efeito que ele produz, Então a gente não pode tomar efeitos como causas, Então ele acredita, retomando, ele acredita numa origem única, baseada no ritual
que o ritual mais básico é o ritual de criação, né? Vou falar mais dele ao longo do vídeo. Uma origem única que acabou se difundindo, né, entre os povos ao longo da história. É uma teoria interessante porque, com relação à difusão cultural, o Seidenberg chega à conclusão de que o exemplo mais primitivo de contagem é em base 2. Base 2 é que a gente precisa esclarecer uma coisa. Esse base 2 não é no sentido que a gente entende base 10 hoje em dia, né? Hoje em dia a gente usa um sistema posicional. O pessoal chama de sistema posicional. Então você, principalmente na representação por signos, né, gráficos, você tem, escreve 1 e 1, isso é 11, né? 10 mais 1. Isso não é 1 mais 1. Se o 1 ao lado do 1 fosse 1 mais 1, isso seria um sistema do tipo aditivo, como o romano, né? O romano não é totalmente aditivo, mas você vê que ele é diferente, né? O símbolo do 5, do 10, em qualquer posição significa 10. No nosso sistema posicional, o 1 ele não significa 1. Se ele tiver, dependendo da posição, ele pode significar uma dezena, uma centena, um milhar. Então, mas ele não está tratando de signos gráficos, né? Ele trata das palavras mesmo, né? Se a gente lembrar termos como 16, 17, 18, 10 e 6, 10 e 7, 10 e 8. Então, nas palavras, o nosso sistema é aditivo, não nessas palavras, né? Você está representando por um sistema aditivo. Então, voltando, ele considera que a base 2 é a mais primitiva, né? Então, por exemplo, você teria o 1, o 2, e aí o 3 seria 2, 1. E o 4, 2, 2. Essa seria a palavra para representar o 4, né? Alguns povos, mais ou menos na periferia, né, na periferia dos mapas, né? Então ele encontra 3 povos, um na América do Sul, outro na Austrália e outro na África, que representavam os números assim, né? O termo que eles usavam para os números era desse tipo. Então o 5 era o 221. Essa era a palavra que significava 5. Daí ele tira a conclusão de que o sistema de base 2 deve ser o mais primitivo, né? Então, nos povos mais centrais foram desenvolvendo a contagem e os da periferia não receberam essa influência. Então, ficaram com uma representação mais primitiva. Como é que o sistema de base 2 pode ter alguma coisa a ver com um ritual, né? Então Seidenberg ele enumera certas características do ritual de criação, ou dos rituais em geral até, né? Todos acabam sendo uma repetição do ritual de criação, segundo ele.
Os elementos serão o seguinte: você tem uma procissão ritual. Essa procissão ritual é feita aos pares, né? Os participantes do ritual são convocados à cena ritual por meio de anúncio. E o anúncio é feito sob forma de número. Mas sob forma de número, os números são derivados dos nomes dos deuses, né? Então, a gente poderia considerar que essa forma do anúncio por meio de números deriva do anúncio por meio do nome dos deuses. Então, ele defende que esse anúncio aos pares seria a criação das coisas por um deus e uma deusa, né? Ou um rei e uma rainha, né? Você tem o rei e a rainha no ritual. Eles são os que serão sacrificados, né? Para que haja uma destruição e renovação da ordem social. E dessa destruição as coisas são renovadas, e essa maneira de essa renovação é uma espécie de nova criação, né? Então as coisas são recriadas por um rei e uma rainha. E por isso você tem, o rei criaria, por exemplo, os ímpares, as coisas na sequência, na posição ímpar da sequência, né? De criação, e a rainha as coisas que estão nas posições pares da sequência. Daí também certas afirmações a respeito de números ímpares serem masculinos e pares femininos. Ele especula que essas classificações seriam derivadas desse tipo de ordem ritual, né? Então, para o Seidenberg, esse sequenciamento é o rito e a contagem seria o mito, né? O rito e o mito estão associados um ao outro no seguinte sentido: o rito é o drama, né, mágico, que vai promover uma transformação, e o mito seria o livro de palavras a serem enunciadas durante o rito. Então, de alguma forma, isso evoluiu para a ideia de contagem. Então, logo depois, no artigo, o Seidenberg começa a falar de vários tópicos menores. Ele fala, por exemplo, do tabu do censo, do tabu da contagem de pessoas e o ritual do censo. Então você tem essa dupla situação. As pessoas tinham
um certo pavor de contar as coisas, contar o número de animais num rebanho, ou de contar o número de pessoas numa tribo. Ao mesmo tempo, havia rituais que faziam essa contagem, né? E aí ele fala do uso de pedras, para efetuar a contagem nesse ritual. Então existem vários casos em que essa contagem, por exemplo, número de soldados num exército, essa contagem é feita por meio de pedras. Cada um deposita uma pedra, vai formando pilhas. Ele dá o exemplo de um caso em que fazem pilhas de 10 em 10, né? A cada 10 numa pilha, você começa a fazer outra pilha, e quando tem 10 pilhas de 10, você separa uma pedra para representar a centena e efetuar a contagem do exército. Mas se havia o tabu, por que eles fazem esse ritual, né? Isso é uma situação comum de que você não deve, numa situação cotidiana, efetuar ações rituais, né? O ritual é feito para um momento específico, e você deve ter toda uma preocupação de respeitar essa ordem para o ritual, para não ter consequências ruins, né? Não ter como consequência a morte, porque o ritual mais básico, esse ritual de criação, é o ritual de sacrifício. Então a pessoa entrar numa situação ritual, ela está com a vida em risco. E daí o uso das pedras, você tem uma substituição da pessoa por um objeto. Outra substituição comum é substituir por um animal, que seria sacrificado no lugar da pessoa. Então a pedra meio que entra como substituto da pessoa que é convocada ritualmente, para que a vida dela não fique em risco, né, por uma consequência normal do ritual. O Seidenberg não dá esse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo. Um exemplo interessante que eu encontrei no livro da professora Tatiana Roque e do professor Pitombeira, de História da Matemática, é a seguinte: na Babilônia, eles, fazendo contagens cotidianas já, né, de animais, eles guardavam dentro de caixinhas o número de pedras, mesmo número de pedras que havia de animais, de um rebanho, por exemplo. Então você tem 12 carneiros, guarda numa caixa 12 pedrinhas, numa caixa de argila, né? Aí a argila você fechou numa caixinha as 12 pedras. O que você faz? Você marca por fora das pedras, da caixinha, marca a representação do número 12. Parece uma coisa, uma ação meio dupla, né? Meio redundante. Mas é interessante porque o número de pedras está substituindo o número de animais no rebanho, e você associa o número à contagem das pedras e não dos animais, né? E é engraçado que, de certa forma, essa divisão também respeita a divisão linguística entre significante, significado e referente, né? O
número sendo significante, ele está marcado por fora. Qual é o significado dele? É o número de pedrinhas. Mas aqui esse número se refere, aqui essa quantidade de pedras se refere no caso, né, que eu estou citando, ao número de ovelhas de um rebanho. Então você tem essa analogia entre essa situação concreta da contagem e esses conceitos abstratos, né, da linguística. Então, eu vou retomar o tema, talvez outro dia, né? Mas achei interessante contar essa história da origem da contagem. Então, até o próximo vídeo.